E aí, galerinha do 7º ano, beleza? Pois é, estamos aqui para mais uma aula para falar um pouquinho de oração sem sujeito. Nosso conteúdo que a gente brinca com as palavras que a gente ama fazer, não é mesmo? Muito bem, então eu vou fazer a primeira correção do exercício 10 da página 86. Depois eu faço os outros, ok? Muito bem, então ali vocês tinham algumas orações para vocês identificarem o sujeito delas e identificar também aquelas que não tinham sujeito. Então vocês vão classificar as que não têm sujeito e as que têm, vocês vão circular esse sujeito aí, beleza? Então vamos lembrar, recapitulando aqui. Oração, ela é constituída por quem? Por um verbo, né? E os elementos aí principais são sujeito e predicado, são o que a gente chama aí de fundamental para ter uma oração. Só que existem casos, exceções, casos assim, bem particulares que não vai ter sujeito. Então nós vimos que é quando o verbo fazer estiver indicando o tempo decorrido, o verbo haver estiver no sentido de acontecer ou existir, ou indicar um fenômeno da natureza e não tiver ali a quem atribuir, né, esse acontecimento, esse verbo. Vamos então para o primeiro exercício, que diz assim: confiantes, os brasileiros amanheceram de verde e amarelo. Eu ensinei vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer para achar o sujeito é o que, galerinha? É o que? Isso! É achar o verbo, muito bem. Então qual que é o verbo ali? Não estou ouvindo. Eu acho que estou escutando alguém falar. Quem foi que disse? Foi dali? Isso mesmo. Amanheceram. Parabéns, Júlia Zarur. Amanheceram. Júlia Zarur disse que esse é o verbo. Então, quem é que amanheceram? Tem no texto? Tem ou não? Sim, os brasileiros. Então, quem que é o sujeito? Os brasileiros. Grifem os brasileiros aí. Tem o sujeito de oração. Legal. Ok, letra B. Letra B. Olhou o relógio, logo amanheceria. Qual que é o verbo ali? Quem foi que disse? Miguel? Muito bem, Miguel. Amanheceria. Então, amanheceria é o verbo. Vamos agora achar o sujeito. Quem é que amanheceria? É o logo que amanheceria? Não. O que amanheceria? Não tá, só tem, né? Só explica um fenômeno da natureza esse verbo. Então, não tem a quem atribuir esse fenômeno. O que amanhece ou não tem no texto escrito. Observem aí, não tem. Então, essa oração é sem sujeito. Porque entra na regra dos verbos que indicam fenômenos da natureza e não tem a quem atribuir. Se fosse assim, o dia amanheceria, era uma outra história. Aí não está escrito isso, aí só está amanheceria. Então não tem sujeito. Escrevam na frente, não tem sujeito. Muito bem, olha só, o Hélio já fez aqui, hein? Fazendo raia. Isso. Calma, a gente fala de todo mundo, tá? Quem não falar hoje, eu falo na próxima aula. Não precisa ficar nervoso. Letra C. Amanheci com os passarinhos namorando. A apostila gosta desse verbo, hein? Amanheci. Quem que amanheceu? Tem ou não? Professor, não tem. Quem que amanheceu? Tem sim. Lembra do sujeito oculto? Lembrou, ó, Julia Marcela lembrou. O sujeito oculto, né? É quando nós não temos escrito, mas ele tá ali, ó. É como se fosse eu amanheci, ou seja, tem sujeito dessa oração? Tem. Qual? A palavrinha eu. Muito bem, então escreva ali, né? Sujeito oculto, eu. D. Ontem choveu granizo na minha cidade. Qual que é o verbo? Choveu. Opa, o professor disse que quando o verbo estiver indicando um fenômeno da natureza, ele não vai ter sujeito. Eu disse isso ou não disse? Realmente, bem lembrado, Gabriela Martins, eu disse isso. Só que nesse caso aqui, eu tenho a quem atribuir. Quem foi que choveu? Está escrito no texto? Tá ou não? Gustavo Faraú disse que tá. Ele me disse que choveu granizo. Muito bem. Então, este aqui é o meu sujeito. Ótimo. Então, grifem o granizo aí. Letra E. Acha pra mim, Malu. Acha aí. Qual que é o verbo da letra E? Choviam. Muito bem. Choviam. É verbo, é verbo. O que está continuando ali? Choviam sorrisos na distribuição de presentes. Tem o sujeito? Quem é que chovia?
Choviam sorrisos. Perceba que esse chovia aí, gente, não é um fenômeno da natureza. Se choveu sorrisos, é que tinham muitos sorrisos, né? Então, os sorrisos que é o sujeito, porque não é de chover sorrisos de tá molhado, é porque tinha muitos sorrisos, igual a Malu fez, tá bom? Maria do Após, acha pra gente agora a letra F. Era noite quando cheguei. Qual que é ali? Cheguei, muito bem. Verbo cheguei. Quem chegou? Isso, Maria, eu cheguei. Então tá oculto o verbo. Mas, aliás, oculto o sujeito. Tem sujeito? Tem sujeito. Coloquem aí, sujeito. Palavrinha eu, está oculto. E não era noite? Era noite não tem, meus amores. Era noite sem sujeito, tá? G. Faz muitos anos que não viajamos para a praia. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual? Não é fazem muitos anos? Não, o professor já disse. Isso, Laura Rosa, o professor já disse. Muito bem. Isso. Que quando for um verbo fazer, atribuindo tempo, faz muitos anos, faz tanto tempo, faz não sei o que, esse verbo fica no singular e eu não tenho sujeito. Então, faz muitos anos que não sei o que, a minha oração está sem sujeito, porque o verbo fazer em tempo decorrido entra nas exceções de orações sem sujeito, que nós vimos na aula passada, ok? Próximo. Venha para dentro, menino. Tem verbo ali? Tem verbo ou não? Tem, Laiana? Tem. Qual que é? Venha, é o primeiro verbo. Quem é que venha? Esse venha, gente, ele tá o quê? Ele tá chamando, né? Em segundo, como se fosse assim, invocando você, venha, como se fosse o você, tá? Então, o sujeito ali tá oculto. Venha, né? É como se fosse ali a palavrinha você, tá? É como se isso fosse o sujeito da oração, tá bom? O interessante é que tem, como se fosse venha você para dentro, tá? Então tem sujeito, coloca lá, sujeito oculto. É o você, não é o menino. Professor, mas eu acho que é o menino. Não é. Nós vamos aprender isso ainda. Lembra que o professor fala que tem coisas que a gente vai ver por enquanto, meio assim, vocês vão ficar bananado, mas vai clarear depois? Então, esse menino não é o sujeito, tá? Depois o professor vai explicar o que ele é. Não é conteúdo de agora, é conteúdo mais pra frente, ok? Está relampejando. E aí? Relampejando é o quê? É um fenômeno da natureza, portanto, tem sujeito ali? Não tem sujeito ali. Muito bem, obrigado. Já eu vou corrigir o outro.